Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 19. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi, e este castiga-o. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Anom a Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Anom que se tinha feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio, e Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Fim do capítulo 19. Irmãos, nós vemos claramente o que é dar ouvidos a conselhos errados. Os mensageiros de Davi foram somente para consolar os filhos de Amon. Mas aí o que vem os mensageiros, né? Os mensageiros de Satanás. Por que você vai deixar ele entrar aqui? Será que eles vieram mesmo para te consolar? Ou eles vieram espionar a terra para depois tomar posse? Olha a consequência de ter ouvido este conselho errado.
o que era para ser algo amistoso, né? Talvez ali uma aliança, virou uma batalha. E aquilo tomou uma proporção tão grande que, infelizmente, né, o que eles fizeram com os mensageiros de Davi era algo muito vergonhoso, porque os judeus, eles têm, como, pelo menos naquele tempo, né, hoje tudo mudou, mas naquele tempo não se podia cortar a barba tinha que ser grande, né, então não podia, aquilo era um símbolo da masculinidade, né, e da autoridade do homem que era israelita. Então, e além disso, eles também não tinham a parte do seu corpo exposto. E eles fizeram algo muito bárbaro com os mensageiros de Davi. E um mau conselho se tornou numa grande batalha. E infelizmente, aqueles homens, perdeu-se muitos homens, muitos, justamente por ter dado ouvido às pessoas erradas. Irmãos, um grande ensinamento para nós. Pondere os conselhos. A Bíblia fala que muito sábio é aquele que toma, né, milhares de conselhos. Porém, os conselhos precisam ser ponderados, eles precisam ser analisados. Antes de tomar qualquer iniciativa, qualquer decisão, verifique, né? Veja se aquele conselho é bom, se ele vai trazer benefício, se ele de fato é um conselho que vai fazer você crescer, que vai fazer você prosperar, ou será que é um conselho que vai trazer uma batalha contra você, não é verdade? Então, pondere os conselhos que você recebe. Os melhores conselhos estão na palavra de Deus, está na Bíblia. E a Bíblia também nos ensina que devemos ouvir os conselhos dos homens. Olha Moisés ouviu o conselho do seu sogro Jetro. Quando Jetro viu que Moisés estava sobrecarregado, ele disse: Moisés, divide esse povo, passe um pouco dessa responsabilidade para aqueles, né, que são mais espertos, mais inteligentes, aqueles que estão mais próximos de você. E o caso que você não conseguir, que eles não conseguirem resolver, que venha até você. Ou seja, conselhos, né, que a Bíblia fala que foram dados e que deram certo, também é praticado, né, pela palavra. Por isso eu te digo, cuidado com as pessoas que você ouve e cuidado com os conselhos que chegam até você. Conselho é bom, mas nem sempre deve ser absorvido, deve ser aceito. Analise se este conceito não vai te prejudicar, ao invés de te abençoar. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te dê muita sabedoria para que você possa aproveitar ao máximo as bem-aventuranças do Senhor através das multidões de conselho que virá até você. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.